E aí galera, aqui é o Johnny. Eu sei que eu prometi postar toda sexta-feira, mas é difícil. Trabalhei nesse Enem, fui fiscal, fiz muita coisa, tô com projetos da faculdade pra fazer, mas eu vou tentar trazer pelo menos toda semana um vídeo pra vocês. De preferência nas sextas, mas se não der na sexta eu ainda vou postar outros dias. E dessa vez o que eu trouxe para vocês nesse vídeo é um pouco do meu processo criativo. Como eu trabalho em cima dessa arte e talvez até um pouco sobre a finalização. Então para você que está começando a desenhar agora, está começando a tentar entender o que já desenha há um tempo, mas tem dificuldade em alguma parte das etapas do processo, você pode deixar no comentário que eu vou tentar responder. Os comentários de vocês têm sido muito motivadores para eu continuar postando. É muito legal saber que tem alguém que está ouvindo e que tem dúvidas e que meus vídeos estão ajudando. Então, para começar no meu processo, eu sempre começo com as referências. Quando eu tenho algo já em mente o que eu quero fazer, normalmente a referência vem durante o processo. Quando eu preciso trabalhar uma ideia do que eu quero que seja o meu projeto final, do que seja o resultado final da minha arte, aí eu procuro referência antes do processo. Depende de vários aspectos que podem te ajudar durante o seu processo. Não tem uma regra definida. Às vezes você nem precisa de uma referência se for algo muito simples, mas a referência é sempre recomendada para te ajudar a melhorar seu trabalho. Lembrando que a referência não é cópia, então você simplesmente pegar e colocar a mesma coisa que você viu em uma arte só no seu trabalho, isso é uma cópia, sabe? Mas você pegar várias artes diferentes, olhar e ter ideias próprias a partir daquele trabalho, não precisa nem ser de artes. Você pode ser uma textura, pode ser uma foto, você pode tirar suas próprias fotos e usar como referência. Isso tudo já agrega mais ao seu trabalho, traz mais peso ao seu trabalho. Então, sendo o primeiro passo a referência, você ter boas referências, separar referências, ajuda a trazer mais complexidade à sua ilustração. Mas aí vocês podem pensarem, e se eu tiver um bloqueio? E se mesmo buscando referência eu não conseguir desenvolver nada, não conseguir pensar em nada? Então, para isso, eu recomendo o desenho de observação. O desenho de observação é um estudo que você pode fazer e eu recomendo até para as pessoas que estão começando a desenhar, até para as pessoas mais experientes de desenho, quando não sabem o que desenhar ou até quando querem praticar, estudar desenho, é você pegar algo que você queira desenhar, qualquer coisa, pode ser um desenho, pode ser uma coisa no mundo real, pode ser uma foto, pode ser qualquer coisa que você conseguir te desperte um pouquinho de interesse. E você só desenha, copia, retrata aquilo no seu papel ali. Isso pode parecer um desenho de aquecimento, mas não é só um aquecimento, também serve como aquecimento. Mas um aquecimento serve para você soltar seu traço. O desenho de observação, além de soltar seu traço, vai fazer com que você desenhe sem ter que pensar muito, o que é muito legal, porque aí você meio que deixa a sua cabeça um pouco mais leve e vai trazendo ideias. Então você ficar desenhando coisas que você não precisa pensar, como vai ser tal coisa, como vai ser a mão desse personagem, como é que vai ser esse personagem, coisas que são mais complexas na parte de design de personagem, de cenário, essas coisas que acabam te atrapalhando na hora de tomar decisões no desenho, você não vai ter que tomar essas decisões quando faz um desenho de observação, que é basicamente uma cópia, porque tudo tá pronto ali para você. Então você só tem que pegar, desenhar e vai trazendo novas ideias, novas coisas. E mesmo se você não tiver ideia naquele dia, pelo menos você não passou o dia em branco, você praticou um pouco, sabe? Então, para quem tem bloqueio criativo, o recomendado é desenhe. Faz o desenho de observação, se aquece, faz ali um rabisco, desenha algo que você está vendo. Não pensa muito, sabe? Dito isso, depois de buscar referências, eu pego e faço o esboço do que eu quero fazer. Então, partindo desse ponto do meu processo criativo, que é buscar referência, perder esse bloqueio criativo, fazer o aquecimento, eu parto para a próxima parte, que é o esboço. E ele pode ser feito de diversas formas, pode ser feito com palitinho, pode ser feito rabiscando. Tem fórmulas prontas de como fazer esboço, onde você faz um círculo, um triângulo e aí faz uma cabeça e aí o torso é 3 cabeças e meio. Tem esses cálculos malucos aí, mas no meu caso eu uso o esboço dinâmico. É basicamente você só desenhar rápido, sem se preocupar com detalhes, só a forma geral do objeto. Como vocês podem ver, esse é um exemplo
de um esboço dinâmico, e a partir dele eu começo a partir para a próxima etapa. Esse esboço dinâmico é muito útil porque às vezes quando a pessoa está buscando trazer um dinamismo para o seu desenho, ou sente que o seu desenho está muito travado, não está verdadeiro, não está fluido, na verdade pode ser porque você não está trazendo algo muito natural na sua pose, você está com essas fórmulas prontas, onde você vai fazendo caixinhas, que também é uma técnica válida, você usar as caixas, as formas simples, mas o esboço dinâmico traz essa coisa orgânica para o desenho, esse movimento fluido. E aí, a partir desse esboço dinâmico, você consegue tornar seu desenho mais fluido e mais interessante. Partindo para a próxima parte, o que eu faço é a line art. Aqui é uma parte um pouco complicada, não complicada em si, mas eu sigo algumas vertentes, depende do tipo de traço e desenho que você quer fazer. Porque muitas vezes eu faço a line art, que é basicamente você fazer o polimento do seu esboço, é a hora que você faz os detalhes, é a hora que você faz as linhas certinhas e tal. Mas tem vezes que eu só pinto direto, que eu não, o meu desenho é um desenho sem line art, sem contorno. Um desenho sem contorno, é só a pintura. Mas para falar dessa parte eu vou falar da line art, porque no caso depois da line art eu falo da parte da pintura. Mas a line art é uma parte muito importante porque você tem que ter um certo domínio do seu traço, que é uma parte onde você tem um pouquinho mais de delicadeza para não deixar o seu desenho, por exemplo, com aquele traço cabeludo, que é quando você fica indo e voltando com a caneta no papel. É uma parte onde você, se você faz no digital, talvez você apague muito. Se você trabalha no tradicional, você tem que ter muito cuidado para fazer a linha certinha, na espessura certa. Às vezes, quando você não tem muita confiança, você pode fazer ela mais fina e engrossando, passando mais de uma vez a linha, a caneta pelo mesmo traço, mas existe um certo domínio, sabe? E isso é o que mais se beneficia do aquecimento que eu falei anteriormente, porque o aquecimento é justamente para você estabilizar seu traço, você trazer um certo controle para que você não acabe rabiscando ou saindo do que você quer, principalmente na hora de fazer o tradicional. Então, depois de referência, esboço e line art, vamos falar da pintura e do render, que também foi uma coisa que me perguntaram no meu Instagram. Vocês podem deixar dúvidas nos meus comentários aqui no canal do YouTube. Não esqueçam de me seguir, curtir, compartilhar o vídeo. Eu tô curtindo muito trazer esses vídeos para vocês e espero que vocês estejam gostando do que eu tenho para compartilhar. Falando de cores agora, as cores elas são uma coisa muito mais complexa que eu precisaria dedicar um vídeo inteiro para poder falar sobre. Eu tentei gravar antes o falando sobre cores nesse vídeo, mas o vídeo ficou muito comprido e aí eu decidi regravar falando de coisas um pouco mais rápidas e um pouco mais diretas. O que eu posso dizer sobre cores é que você saber como as cores se comportam em um ambiente específico é uma coisa essencial para qualquer pessoa que vai começar uma pintura. Através da pintura você consegue dar volume a um desenho, você consegue passar emoções também, através das cores, composição, e tudo é tão complexo e precisa de uma parte tão específica que você precisa estudar, composição, luz e sombra, volume, que é realmente uma coisa que não dá pra se falar num vídeo onde eu falo de diversas outras coisas. Teria que dedicar um vídeo inteiro só pra falar de cor, o que eu vou fazer futuramente. Mas no meu processo, depois de fazer a line, nos meus desenhos que eu faço a line, ou nos desenhos que eu faço em line e faço direto com a pintura, a primeira coisa que eu faço quando eu vou fazer uma ilustração, no caso do meu processo, que é o que se trata esse vídeo, num exemplo de um personagem, eu coloco a cor chapada primeiro. A cor chapada é a cor base. Você pega ali a cor que tem mais incidência assim, no desenho, que é o que mais você vai utilizar no desenho, e utiliza ela como cor base. Você pode utilizar de outros tipos de critérios para escolher a cor base.
Mas você vai trabalhar em cima dela. Depois eu vou sobrepondo essa cor com outras cores de acordo com o que o personagem estiver usando na roupa. Por exemplo, uma roupa azul, eu coloco a cor azul que eu vou usar. Pode ser ou não na tonalidade que você quer, porque no digital você pode ajeitar isso. No caso, é mais difícil no tradicional. Depois disso, eu coloco volume, ou seja, eu faço a marcação de luz e sombra. A luz influencia diretamente na sombra e vice-versa, ou seja, onde tiver essa ponta de luz, do lado oposto vai ter a sombra. Ou onde você marcar a sombra, você vai saber onde ficam esses pontos de luz, onde está sendo iluminado de acordo com os pontos de oclusão, de sombra. Pontos de oclusão é a parte que não aparece, é o preto total. A sombra, geralmente eu utilizo a cor, uma variação de cores que dê a sombra, ou você pode também usar um método mais simples, que é usar a própria cor, só que mais escura. Também é uma opção. Eu acho que uma iluminação melhor trabalhada é utilizando cores complementares e utilizando o conceito de cores frias e cores quentes para fazer a iluminação corretamente. Mas isso vai de acordo com o desenho de cada ilustrador. Você pode seguir do método que você achar mais fácil ou mais interessante. Tem ilustrações que eu prefiro usar simplesmente a mesma cor, só que mais escura ou mais clara. E tem outras que eu utilizo uma cor mais fria, mais quente, uma cor que pode parecer que não tem nada a ver, mas quando você faz a junção, que é quando você relaciona uma cor com a outra, você percebe que dá uma interação interessante para sua arte. E depois eu parto para a renderização final, que é quando eu coloco efeitos de luz, textura, toda essa parte um pouco mais detalhada, que às vezes eu trabalho apenas com a pintura, às vezes eu até posso desenhar por cima da pintura. Essa parte fica a critério do artista, e aí é uma parte que eu gosto muito de trabalhar, que é quando você vê que o seu desenho está quase lá e você só está dando os toques finais. Eu considero a pintura muito parecido com escultura, porque você tem que ficar editando, mexendo, remexendo, até chegar num ponto em que o desenho ou a pintura esteja no seu agrado. Eu acho que você tentar replicar pinturas de outras pessoas, ou tentar replicar texturas, efeitos, a iluminação que você enxerga, que você está vendo ali num objeto físico na sua frente de verdade, é um bom passo para começar. E você pode estar se perguntando também, onde eu busco referências? Então, vamos lá. Vamos começar pelo básico. Pinterest, site que todo mundo conhece, todo artista conhece, mas talvez você que mora numa caverna não conheça ainda. Lá você encontra diversas fotos, diversos tipos de desenhos que podem te ajudar para referência. No caso, esse seria o meu, como vocês podem ver. É legal você não pegar só desenhos de outro artista como referência, você pode fazer isso, mas, por exemplo, você tem fotos reais que você pode usar. Imagina aqui, ó, você pode pesquisar por poses feitas para ser usadas como referências de desenho. E passando pelo Pinterest, você pode ver que tem diversos tipos de arte, desde as mais realistas, as mais cartunescas, e todas elas servem como referência para você trabalhar. Talvez eu até poste meus desenhos um dia nessa rede social, não sei se é uma rede social, mas quem sabe um dia, né? Outro site que é bom para buscar referência que eu descobri até esse ano se chama Animation Screen Caps. Animation Screen Caps é um site onde você tem frames de filmes de animação, onde você pode buscar uma cena específica de alguma animação específica e utilizar como referência. Você consegue pegar todos os frames do início do filme até o final e procurar a cena específica que você quer utilizar. Talvez muitos não conheçam, talvez alguns de vocês conheçam, mas realmente é um site muito interessante, até para quem quer trabalhar com animação, ou quer buscar inspiração em alguma animação, ver composição de cena, iluminação, cor, todos os aspectos que a gente trabalha durante um desenho, na construção de uma ilustração, você vai conseguir pegar referência aqui. Outro site que eu tenho buscado bastante é esse Character Design Reference. Que são, desculpa o meu inglês, mas referências de Character Design, que é onde você basicamente vai conseguir achar diversos tipos de arte, desde os artistas famosos até das pessoas mais amadoras ou
peças de portfólio de algumas animações, de alguns trabalhos feitos por artistas e toda uma comunidade que você pode interagir. E dentro desse site você também consegue achar desafios, que eu não sei se são mensais, semestrais, mas esses desafios você concorre a alguns prêmios também, mas é bem interessante de participar. No caso, o último que eu lembro foi Sapos Lutadores. Artes lindas, bem trabalhadas. Eles têm um perfil no Instagram também, em outras redes sociais. Você pode procurar por uma série, por um desenho, uma animação, que vai aparecer aqui, ó, todo o seu portfólio, todos os seus desenhos que foram feitos para produção. E também gostaria de recomendar esse site aqui, que é de uma artista que eu tô seguindo recentemente no TikTok. Não lembro muito bem, o nome dela é Demodelico, não sei a pronúncia, mas eu achei muito interessante a proposta. Ela criou um blog para artistas. E se você é artista e que você quer conhecer outras pessoas da mesma área, se você quer compartilhar seus projetos ou procurar gente para trabalhar no projeto com você, é um bom site que ela está produzindo para poder gerar essa interação e essa ajuda entre os artistas. Tem diversos tipos de artistas aqui, com diversos níveis de habilidade, e eu acho que é muito interessante também de dar uma olhada. Estou curtindo bastante de conhecer. No caso dos pincéis que eu utilizo, o software que eu uso agora é tanto Clip Studio quanto Photoshop, depende do tipo de trabalho que eu pego. Mas os brushes para mim não fazem tanta diferença, mas eu utilizo os brushes do Brush Rush, com o queridíssimo Guilherme Freitas, que tem esse site, tem um pack de brushes lá, no caso de 2023 eu acho ainda. Mas eu utilizo eles, são poucos e são simples. Eu acho que são muito interessantes porque eles não é um pack exageradamente enorme. Eu não acho que tem essa necessidade de você ter 100 pincéis diferentes. Até porque eu sou horrível para catalogar e saber qual pincel eu tô usando. Eu vou testando durante o processo para saber se vai funcionar ou não, se fica legal ou não. Então, mas para quem tem curiosidade, esse é o pacote brush que tem no meu Photoshop. No Clip Studio eu já vou utilizando os padrões mesmo, por enquanto. E foi isso, espero que vocês tenham gostado desse meu processo. Eu tentei ser rápido para o vídeo não ficar muito longo e, na verdade, eu vou tentar trazer coisas mais específicas, por exemplo, o trabalho de cor, line, exemplos, exercícios para vocês futuramente. Vou deixar algumas coisas na comunidade, talvez um guia de exercícios para poder desenhar melhor, trabalhar o seu desenho, trabalhar seu traço. E eu acho que se você está querendo começar a desenhar, eu não sei se foi útil para você, mas pode deixar nos comentários o que você achar, se você discorda ou concorda com alguma coisa. Eu tô aqui para ouvir vocês e o apoio de vocês está sendo muito importante para mim. Então, até a próxima, valeu!